Todo professor fala que decorar não é importante, não é alma do negócio, mas vamos falar a verdade. Decorar é importante pra cá. Galera, eu não tenho vinheta ainda, então pra vocês se entreterem durante 3 segundos eu vou tocar meu saxofone. Fala pessoal, Matheus aqui. No vídeo de hoje eu quero explicar pra você como é que eu faço, como você pode fazer pra decorar qualquer artigo que você quiser de uma lei. Já se inscreve no canal porque toda quarta-feira vai sair vídeo novo, então liga o sininho que o YouTube vai te avisar quando sair. E já curte o vídeo por favor, porque isso ajuda muito na divulgação. O primeiro passo é você identificar qual artigo você vai decorar. E a escolha ela tem que ser estratégica porque você vai ocupar espaço na sua memória, então você tem que ocupar com os artigos certos. Tem mais chance de cair na sua prova. Tem que decidir qual carreira você quer, se é OAB, MP, magistratura, carreira fiscal, e aí depois disso você vê provas anteriores e seleciona quais artigos de quais leis tem mais chance de cair. São esses que você vai decorar. Depois de escolher os artigos que você precisa decorar, o que eu faço é imprimir o artigo numa folha ou então escrever ele no meu caderno. Eu leio e releio o artigo até entender bem o que ele está dizendo. Às vezes, como as leis são escritas numa linguagem muito rebuscada, você precisa ler um comentário ou conversar com o professor para realmente entender o que o artigo está dizendo. Depois que você entendeu bem o artigo, o segredo é identificar as palavras-chave que estão nele e riscar mesmo, pegar uma caneta e riscar de forma que você não consiga mais enxergar o que está escrito ali. Só que como você já entendeu o artigo, aquela palavra-chave naquele momento, ela vai estar na sua memória já. E o segredo, então, é você reler aquele artigo várias vezes com as palavras-chave riscadas e sempre que você estiver relendo, você vai recuperar na sua memória aquela palavra-chave. Se você fizer isso várias vezes, você vai inevitavelmente decorar o artigo. Quando que você tem que repetir? Bom, você tem que repetir antes de deixar muito tempo passar entre a última revisão e a próxima, porque se passar muito tempo, você não vai mais ter aquela informação e conseguir recuperá-la por conta própria na sua memória. Então, assim que você estudou, riscou o artigo, espera 1 a 2 horas e estuda de novo. Isso vai ajudar muito. No dia seguinte, estuda de novo. E a informação ainda vai estar fresca na sua memória e você vai conseguir se lembrar das palavras-chave ainda. Os prazos de revisão são 2 horas depois, 1 dia depois, 3 dias depois, 1 semana depois, 2 semanas depois, 1 mês depois. Isso, espaçando a revisão, você consegue preservar aquela informação na sua memória. Quanto mais você revisa, mais tempo você pode esperar para revisar pela próxima vez. A informação vai estar cada vez mais forte, mais sedimentada e mais consolidada na sua memória. Eu usei isso muito na OAB quando eu fui fazer a prova e funcionou pra caramba. Tem uns vídeos, tem uns professores de cursinho que falam que se você ler com a posição na cabeça assim, olhando com o olho assim, você vai decorar. Isso é charlatanismo, não existe. A única forma de decorar e de aprender de maneira consolidada é ter uma exposição repetida àquela informação. Por isso você precisa ter uma revisão num calendário esquematizado e organizado. E riscando as palavras-chave é a melhor forma de você estimular a sua memória a se lembrar daquela informação que você precisa decorar pro dia da prova. Dando prova, eu decorei vários artigos, vários mesmo. Só da Constituição foram 19. E eu trouxe aqui hoje 3 exemplos de artigos que eu decorei e de como eu fazia para riscar as palavras-chave e criar esse calendário de revisão. Com isso você consegue sem dificuldade decorar a essência, a informação principal daquele artigo. O primeiro artigo foi o artigo 115 do Código Penal. Esse artigo, você riscando os prazos da prescrição e a idade, você consegue facilmente, depois de uma repetição, decorar para sua vida que sempre, se uma pessoa cometeu o crime antes dos 21 anos, ou se ela for condenada depois dos 70, o prazo prescricional do crime dela vai ser reduzido pela metade. Então você tem que riscar metade, você tem que riscar 21 anos, tem que riscar 70 depois de ler esse artigo. Nas próximas vezes que você for estudar esse artigo, você vai ter que lembrar dessas informações por conta própria, sem deixar muito tempo, muito espaço para revisão, porque senão você não vai conseguir lembrar. Depois da 4ª, 5ª revisão, você já vai ter dominado esse assunto e vai estar com ele muito bem sedimentado na sua memória. Acredita que dá certo. Um artigo que cai muito na OAB é o artigo 7º, inciso 4 do Estatuto da OAB. E ele, o que eu fiz foi riscar as informações essenciais sobre a prisão em flagrante de um advogado. A prisão em flagrante de um advogado ela é muito especial e o artigo ele explica exatamente isso. As palavras que eu risquei nesse caso foram representante da OAB, comunicação expressa, a seccional da OAB. Porque essas eram as informações que estavam sendo cobradas nas questões feitas sobre esse artigo. E é isso, você risca, coloca aquele artigo no seu calendário de revisão e ao longo do tempo você vai inevitavelmente decorar aquela informação para acertar no dia da prova. Um terceiro artigo que eu decorei, que cai muito também na OAB, foi o artigo 5º, parágrafo 3º, que explica que tratados aprovados com algum quórum de emenda constitucional têm status de emenda constitucional. Nesse caso, o que eu risquei foram os quórums, ou seja, 3/5 em 2 turnos. E eu também risquei o status de emenda constitucional. A parte que falava serão equivalentes às emendas constitucionais eu risquei porque aí eu tinha que lembrar por conta própria aquela informação. Então é isso, você pega o artigo, identifica e escolhe estrategicamente os que mais caem e aí risca as informações importantes daquele artigo que você precisa lembrar. Insere tudo isso no calendário de revisão, que é o que vai te ajudar a não esquecer aquela informação a longo prazo. A cada dia de revisão, aquela informação vai estar cada vez mais sedimentada e consolidada na sua cabeça. Assim que você tentar fazer isso, você vai perceber o efeito imediato. Se inscreve no canal porque toda quarta-feira
quarta-feira tem um vídeo igual a esse sobre como aprender mais estudando menos, ou seja, estudando com a metodologia certa e com as técnicas certas de aprendizagem. Deixa aqui nos comentários qualquer pergunta que você tenha pra mim, porque no final de todo vídeo, como sempre, eu respondo a pergunta que vocês mandarem. A pergunta de hoje é da Stella Schinen, ela comentou no último vídeo. Em concursos com mais de uma fase, por exemplo, magistratura ou AB, estuda fase por fase ou se prepara para todos ao mesmo tempo? A melhor estratégia é identificar qual é o tempo entre uma fase e outra. Se você tiver só uma semana, que acontece em alguns concursos, claro que você precisa começar a se preparar para a segunda fase antes da primeira, porque você não vai conseguir se preparar em uma única semana. Mas na OAB, por exemplo, no curso de magistratura, o prazo entre uma fase e outra, ele realmente é muito longo, então você pode focar mais na primeira fase e só depois de ser aprovado começar a estudar para a segunda. Mas depende da extensão do tempo entre a primeira e a segunda fase. É isso, pessoal, até quarta-feira.